Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor que te trouxe aqui nessa noite para adorá-lo, para glorificá-lo, para se colocar na presença dele, para exaltar o nome santo dele e para receber dele, aleluia, através da palavra, aquilo que você tem tanto buscado, aquilo que você tem tanto orado, aleluia. Porque quão maravilhoso é nós estarmos na casa do Senhor e poder ouvir a voz do Senhor. Pessoas não acreditam que Deus, Ele fala conosco, que Deus continua o mesmo, Deus continua curando, renovando, libertando, capacitando. Estamos aqui por conta de uma oportunidade de Deus. Estamos aqui porque somos planos de Deus, amém? Porque Deus nos concede essa oportunidade de ouvi-lo, amém? Glória a Deus. Já senti a presença do Senhor nessa noite. Estou feliz por estar na casa do Senhor, aleluia. Já vou dizer para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 51. Glória a Deus. E quão maravilhoso é o Senhor quando Ele confirma a palavra para a gente, né? Deus estava falando sobre obediência. Através do irmão Claudemir, que estava aqui, Deus usou a boca dele para falar sobre obediência. Deus usou o testemunho da irmã Joyce para falar sobre obediência. Deus estava usando o pastor aqui agora. O pastor, ele deu foco acerca de obediência. E eu estava lá sentado e falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor confirma a palavra para a gente fica tão feliz. Na quarta-feira passada tivemos um culto maravilhoso, onde Deus usou a missionária Aline falando grandemente com nossas vidas. No culto de domingo, eu até falei em particular para o pastor o quanto o pastor me ensinou através daquele culto, o quanto Deus usou a vida dele para abençoar a minha vida, para abençoar a igreja, para direcionar a igreja, para direcionar a minha vida. Eu falei isso para ele em particular. Na sexta-feira, quando o pastor liberou o microfone para que alguma pessoa direcionada pelo Espírito Santo viesse aqui na frente ministrar, aleluia. E o meu irmão Claudemir veio, na minha mente já começou o Senhor testificando no meu coração, Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do homem, aleluia, louvado seja Deus. E aquilo eu fiquei tão feliz quando ele começou a ler a palavra do Senhor, e logo em seguida o Espírito Santo me falou Salmo 1, e logo em seguida ele falou Salmo 51, glória a Deus. Então o Senhor vai confirmando a palavra. Eu ainda falei para a Patrícia, o Senhor falou para mim sobre o Salmo 1, e o quanto Deus usou a sua vida para falar comigo naquele dia. Glória a Deus, maravilhoso, amém? Deus tem usado pessoas aqui. Quem acredita que Deus ainda usa homens e mulheres sobre a face da terra? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Quem encontrou? Livro de Salmos, capítulo 51, a partir do verso 1, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 51, a confissão e arrependimento. Glória a Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Glória a Deus, amém? Eu vou repetir. Louvado seja Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Amém? Louvado seja Deus. Em respeito ao pastor, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço muito a oração que ele fez, mas eu vou pedir licença para ele, aleluia, ao meu pastor, para estar fazendo mais uma oração, glória a Deus, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor venha usar a minha vida para falar com a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu estou aqui mais uma noite na sua presença, pela sua santa e infinita misericórdia. Meu Pai, eu sei que não é por merecimento, assim como toda a igreja não está aqui por merecimento, não é mérito humano, nós estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia, estamos aqui porque o Senhor, meu Pai, louvado seja Deus, mandou o seu Filho amado na cruz do Calvário para nos conceder essa oportunidade, e através dessa oportunidade nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor nessa noite, meu Pai,
Pai, aleluia, assim como o Senhor tem falado sobre obediência, meu Pai. O Senhor sabe em quantas vezes eu já falei para o Senhor, eu não queria, mas o Senhor me ordenou, o Senhor falou que fizesse, então eu me coloco diante do Senhor, para que seja feita a sua vontade, meu Pai, para que seja cumprido, meu Pai, a sua vontade, meu Deus, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, no coração da igreja, no coração de cada homem, de cada mulher que está aqui. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, pelo que ele tem orado, pelo que ela tem buscado, mas eu sei que ele se colocou diante daquele que pode responder a oração, diante daquele que ouve, diante daquele que enxerga, diante daquele Deus que se movimenta, um Deus que tudo pode, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, responde a oração dela, fala através da palavra, meu Pai, com a sua igreja, meu Pai, renova, liberta, capacita, cura, faz conforme a sua vontade, meu Deus. Meu Deus, que todo o meu eu caia por terra, meu Deus, e prevaleça e permaneça a sua vontade. Somente a sua vontade liberta, somente o Senhor faz, somente o Senhor capacita, somente o Senhor fortifica a vida do homem, somente o Senhor pode fazer, meu Pai, aquilo que ninguém pode fazer, aleluia. Deus, responde a oração dela, fala com ela, fala com ele, fala com a sua igreja, meu Pai. Me usa conforme, meu Pai, a sua misericórdia, conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, glorifica ao Senhor com as palmas, umas palmas bem forte, que é para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Como o Senhor é maravilhoso, como eu estava dizendo, o Senhor estava falando, glória a Deus, aleluia, com a igreja. O Senhor estava confirmando através de pessoas, de testemunho, através da palavra, o quanto a obediência direciona a vida do homem para uma coisa positiva, para uma santidade, para uma vida com Deus, e o quanto a desobediência ela pega o homem e acaba com a vida do homem, e isso desde o início, aleluia. O pecado se iniciou a partir da desobediência, aleluia. O pecado inicia com a desobediência. E antes do primeiro pecado no mundo começar com a desobediência, no reino do céu, as trevas começam através da desobediência. Como antes mesmo do homem existir, a desobediência fez com que todo o mal surgisse, com que várias coisas partissem por um caminho que não era a vontade de Deus. Então a vontade do Senhor é que nós obedeçamos a Deus, que nós obedeçamos a Ele. A palavra do Senhor no livro de Salmo 51 vai mostrar palavras de Davi escritas depois de uma situação muito complicada, aleluia. E através do Salmo 51 ele demonstra, através de todos os versículos, quão agonia ele estava sentindo, quão sofrimento ele estava sentindo, e como ele tenta passar, e como ele passa através das palavras, como ele se sentiu diante de Deus, diante do seu erro, diante do seu pecado, diante de tudo aquilo que ele tinha feito, aleluia, entristecendo ao Senhor, aleluia. O subtítulo dessa palavra vai dizer: o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Amém? Quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Glória a Deus. Então eu quero passar para vocês nessa noite, aleluia, que o Espírito Santo do Senhor testificou no meu coração. Aqui ele está passando através dessas palavras o quanto ele está arrependido diante de Deus. Mas num contexto em geral a gente vai verificar como que Davi chegou a esse ponto. Em que ponto Davi se arrependeu, em que ponto Davi, os olhos dele foram abertos para ele chegar a essas palavras, para ele chegar a esse sentimento, para ele dizer através dessas palavras o quanto ele está chateado, o quanto ele está sem felicidade, o quanto ele está com uma tremenda agonia, o quanto o pecado fez mal para ele, o quanto o pecado machucou ele, o quanto ele está triste diante de Deus por tudo aquilo que ele havia feito. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tinha lido esse salmo uma vez e eu já tinha dito o quanto esse salmo é maravilhoso, desde o primeiro versículo até o último versículo. O quanto através dessas palavras ele demonstra o tamanho dor e tamanho sofrimento. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bem no início, quando eu ouvia isso, eu falava: como que um homem tão transgressor, um homem que errou tanto e teve erros grandes,
é um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que se colocam diante do Senhor para pedir perdão de todo o coração, o Senhor vai perdoar. Aleluia. O Senhor não resiste um coração quebrantado diante dele. Aleluia. O Senhor mandou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de redenção. Antes, quando pecavam, eram sacrificados animais, milhares e centenas e centenas de milhares de animais. Depois da morte de Cristo, o seu arrependimento, o seu sofrimento diante do pecado, a sua obediência diante do Senhor vai fazer com que você se aproxime de Deus. Aleluia. Não é mais necessário aqueles tipos de sacrifício, mas o sacrifício que o Senhor quer de nós é a obediência, é quando nós pecamos, nos arrependamos de tudo aquilo que nós faz diante dele, de tudo aquilo que a gente tem feito diante do Senhor, tudo aquilo que tem entristecido ao Senhor, aleluia, para fazer com que nós nos aproximamos de Deus. Então o contexto dessa palavra é que Davi está muito magoado, mas eu quero dizer antes disso o que fez ele chegar nessa situação de escrever essas palavras. Aleluia. Um homem usado por Deus, glória a Deus, um profeta do Senhor, foi levantado por Deus, foi direcionado por Deus, ouviu a voz de Deus e foi obediente. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Samuel, 2 Samuel, a partir lá no capítulo 12, do verso 1 ao 15, em como os olhos de Davi foram abertos, aleluia, por conta da iniquidade que ele havia feito. Quantas das vezes nós pecamos contra o Senhor e o nosso pecado fica lá escondido, fica lá no passado. Às vezes nós não se arrependemos, porque quantas vezes eu pedi perdão para o Senhor em um dia e no outro dia cometi o mesmo pecado. Quantas vezes eu falei para o Senhor que eu estava arrependido, Senhor, e me perdoa, sem realmente estar sentindo um arrependimento. Aleluia. Aquele perdão da boca para fora, sabe quando a gente fala Senhor me perdoa? Quando nós oramos um Pai Nosso e nós não estamos nem percebendo, nem prestando atenção na letra do Pai Nosso. Aleluia. Às vezes com o coração todo angustiado, às vezes com raiva de pessoas e falando, Deus abençoa pessoas, Senhor faz, Senhor, e sendo que o nosso coração está cheio de angústia, cheio de erro. Aleluia. Falando para Deus abençoar, falando para Deus perdoar, quando nem nós perdoamos. Glória a Deus. Então eu me coloco diante do Senhor nessa noite, aleluia, antes de mais nada pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, aleluia. E que se os nossos olhos nessa noite estiverem fechados, aleluia, que nessa noite seja aberto e que nós vejamos tudo aquilo que tem entristecendo a Deus, tudo aquilo que está entristecendo a Deus, tudo aquilo que tem desapontado a Deus, que nessa noite o Senhor, através da palavra, Ele venha deixar as claras na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e que nós venhamos através dessa palavra nessa noite obedecer ao Senhor e se aproximar do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, como eu disse no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1 até o 15, que o Senhor ordena a Natã, o profeta, para que chegue até Davi, para que fale para Davi, aleluia. E a palavra já inicia falando que o profeta vai chegar em Davi e vai falar, aleluia, tudo aquilo que o Senhor havia ordenado a ele para que ele falasse. Glória a Deus. O profeta Natã é um profeta do Senhor, um homem que estava no reino de Davi e um homem de grande importância dentro do reino de Davi. Aleluia. Um homem que ouvia a voz de Deus e era obediente à voz do Senhor. Tanto que o Senhor ordena ele para ir diante do rei e falar algumas palavras, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele se coloca diante do rei e já começa a falar em parábola para ele, aleluia. Dizendo que em uma cidade havia um homem rico e um homem pobre, aleluia. E nessa cidade o homem rico tinha muitas ovelhas, aleluia, tinha muito gado, aleluia. Enquanto o homem pobre, ele só tinha uma única ovelha, glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que Natã, o profeta, está falando, o rei está ouvindo, não interrompe, fica bem atento. Porque a palavra do Senhor está falando que Natã começa a falar. Em nenhum momento você vê que o rei fala alguma coisa ou atrapalha alguma coisa, mas ele está de ouvidos atentos à voz do Senhor. Aleluia. O rei Davi tinha esse profeta dentro do reino,
E ele sabia que era um homem de Deus, glória a Deus. Por isso que ele estava dando ouvido à voz do Senhor. Ele sabia que aquilo ali que ele estava ouvindo era a voz de Deus. Ele sabia que aquele homem ali era um homem de Deus, glória a Deus. O profeta Natan está falando que nessa cidade havia um homem rico e um homem pobre, glória a Deus. O homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, enquanto o homem pobre, ele tinha uma única ovelha, a quem ele tinha comprado. A palavra do Senhor vai falar, ele tinha comprado essa ovelha, aleluia. Ele não tinha recebido por herança, ele não tinha ganhado de ninguém, ele tinha uma única ovelha. Talvez a palavra do Senhor falando que ele é pobre, quem sabe ele tinha juntado o seu único dinheiro para comprar essa ovelha, aleluia. E ele comprou essa ovelha e cuidou dessa ovelha dentro da sua casa. Tudo que ele comia, esse animal também comia, essa ovelha comia, aleluia. Essa ovelha bebia do seu próprio copo. Essa ovelha ficava dentro da sua casa, essa ovelha foi criada junto com os seus filhos. A palavra do Senhor demonstra tanto carinho que esse homem pobre tinha para com as suas ovelhas. A palavra do Senhor vai dizer o quanto de amor que ele tinha para com essa ovelha. Aleluia. E esse homem rico, ao receber uma pessoa que chegou na cidade, ele foi receber essa pessoa e foi fazer um almoço, foi servir algo para essa pessoa, para alimentar essa pessoa, glória a Deus. E ao invés dele pegar das suas próprias ovelhas, ao invés dele pegar de tudo aquilo que ele tinha, que era muita riqueza, ele vai e pega a única ovelha que esse homem pobre tinha. Glória a Deus. Você imagina, você se coloca no lugar desse homem, o tamanho do sofrimento que esse homem deve ter sentido. Aleluia. A única coisa que ele tem, a única coisa que ele tinha, é tirada por uma pessoa que tem muito. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Natan fala assim para o rei. E depois de testificar tudo isso para o rei fica tremendamente furioso ao ouvir essas palavras de Natan. Aleluia. O quanto esquecido ele estava por conta dos pecados que ele havia cometido. O quanto o pecado que nós cometemos às vezes cai no esquecimento, nós não lembramos, mas aquilo está dentro de nós, está na nossa família, está em nós, está nos nossos filhos, está no nosso casamento, porque há pecados que vão te machucar diante de Deus. Há outros pecados que vão machucar toda a sua casa, assim como aconteceu com a vida de Davi. Aleluia. Esse pecado estava no esquecimento, aleluia. Quando Davi escuta essa parábola, quando Davi ouve a voz do profeta Natan, que ele prontamente ouviu a voz do Senhor, ele não temeu, ele se colocou diante do Senhor, foi diante do rei e falou aquilo que o Senhor ordenara a ele. Quando o rei acabou de ouvir essas palavras, o rei fala: esse homem merece morrer, aleluia. Uma pessoa que faz isso merece morrer, aleluia. Porque como que uma pessoa tendo muito vai chegar e vai pegar o pouco de alguém que tem tão pouco, aleluia. Só tinha uma, e esse homem que tem muito vai lá e pega isso, aleluia, desse homem. Esse homem merece morrer, esse homem não merece perdão, aleluia. E o profeta Natan, olhando para o rei, aleluia, fala para ele: esse homem é você, glória a Deus. O foco dessa mensagem nessa noite é o quão obediente esse homem de Deus foi. O quão obediente esse homem se colocou diante do Senhor, aleluia. Mesmo estando dentro do reino, aleluia, mesmo tendo voz dentro do reino, nós sabemos que dentro da palavra do Senhor, pessoas se colocaram diante de reis, aleluia, profetas, homens de Deus, se colocaram diante de reis, aleluia, cheio de autoridade, cheio de obediência, e nem mesmo por isso, aleluia, foram ouvidos por reis. Tinham reis que queriam ouvir, que tinham sacerdotes, mas para falar aquilo que eles queriam ouvir. Mas esse homem, ele falou aquilo que Deus ordenara. Ele falou aquilo que Deus queimou no coração dele. Aleluia. Eu estava ouvindo uma ministração, e um homem que eu tenho muito respeito, que é um doutor da lei, eu gosto muito de ouvir. Não preciso nem falar nomes, porque não cabe falar nome, mas é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Mas ele estava falando que as profecias acabaram, que o que Deus havia de falar já falou,
E eu fiquei impactado com aquilo, quando hoje eu vi Deus falando aqui através da voz da Keren, eu vi Deus falando aqui através da voz do Claudemir, de todas as irmãs que vieram aqui na frente louvar, de todas as pessoas que estavam aqui na frente. Então, eu não acredito que Deus se calou. Eu não acredito que Deus tenha se calado. E eu acredito que Deus ainda usa a voz de pessoas para falar através da adoração, para falar através do louvor, para falar através de profecia, para falar através daquilo que o Senhor ordena para que seja feito, aleluia. Mas nessa noite eu digo para você, aleluia, Deus tem falado para que você faça. Então se levanta e começa a fazer. E se você tem se levantado, se você já tem feito, aleluia, não fique triste, não turbe o seu coração, porque o Senhor tem falado para você falar uma palavra dura, porque o Senhor tem te levantado para falar uma palavra que às vezes as pessoas não vão se agradar. Quem tem te levantado para falar é Deus. Quem tem feito na sua vida é Deus, aleluia. O teu chamado é de Deus, aleluia. A promessa é do Senhor. Deus tem te levantado, aleluia. E ainda que no seu coração você fale, você vem aqui na frente e fala: o Senhor só me dá palavra dura, aleluia. As pessoas não recebem a palavra que tem saído da minha boca. Quem tem te levantado é o Senhor, aleluia. Esse homem, aleluia, a palavra não fala que ele titubeou, o homem não fala que ele voltou para trás triste, aleluia. O homem não fala, aleluia, a palavra não fala, aleluia, que esse homem ficou de cabeça baixa, mas a palavra fala que ele se colocou diante do rei com toda obediência, com toda autoridade, aleluia, louvado seja Deus, com muito objetivo, e falou para esse homem que o pecado estava afastando, aleluia, aleluia, Deus, da vida desse homem. Então nessa noite Deus fala para você, aleluia. Deus vai falar para pessoas que recebem, Deus vai falar para pessoas, aleluia, que testificam, Deus vai falar para pessoas que passam profecias, Deus vai falar, aleluia, com tanto aquele que recebe quanto quem passa. Nessa noite, aleluia, Deus fala para você: se você tem recebido, faça como o rei Davi fez, aleluia. Receba a palavra do Senhor, independente do teor da profecia, aleluia. Tem pessoas que vêm para a igreja e querem receber somente palavra de bênção, quer receber somente palavra de vitória, quer receber somente mão na cabeça, aleluia. Quando o Senhor fala: se arrependa, se arrependa, se arrependa, se levanta, se coloca diante de mim, aleluia. Isso é uma vitória, isso é uma oportunidade que Deus me concede, essa é uma oportunidade que Deus te concede. Deus concede nessa noite oportunidade de redenção. Se aproxime do Senhor, independente do que você tenha feito. Nessa noite Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com a igreja. Você tem oportunidade, aleluia. Você tem oportunidade de obedecer, de se colocar diante do Senhor nessa noite, aleluia, em obediência, aleluia. Deus quer que você obedeça, Deus quer que eu obedeça, aleluia. E assim, meu Pai, como o profeta Natan, aleluia, aleluia, Deus, assim, meu irmão, como o profeta Natan obedeceu, o Senhor quer que você continue obedecendo, aleluia. O quão a obediência nos aproxima de Deus, aleluia. E o quão difícil deve ser para uma pessoa chegar em uma pessoa com status e falar o que Deus quer que ela fale, aleluia. Essa semana, eu já tive algumas oportunidades. Eu não sei se eu já disse aqui na frente, eu não sou uma pessoa de sonhar. E quando eu sonho, eu esqueço dos meus sonhos. E então quando eu sonho alguma coisa com alguma pessoa e esse sonho fica martelando na minha cabeça, enquanto eu não falo para essa pessoa, eu fico muito angustiado. E nessa semana eu sonhei com uma pessoa do trabalho, uma pessoa de idade, uma pessoa superior a mim dentro da empresa. E essa pessoa, ela sofria um infarto diante de mim. E eu falava para ela: calma, calma, tentava passar para ela calma, para ela ficar tranquila, né? E no sonho ela estava muito angustiada, essa pessoa. E eu vi ele na empresa e passei direto, aleluia. Na segunda vez eu fiquei diante dele e passei novamente direto. Eu falei: como que eu vou chegar? É muito difícil chegar numa pessoa, às vezes um superior seu, o seu chefe, ou uma pessoa que às vezes é meio rancorosa, aquelas pessoas que tem cara de bravo, sabe? Você passa e tem cara de bravo, aleluia. E é muito complicado você chegar nessas pessoas. Você imagina quando Deus te levanta para falar, para ordenar uma palavra que aos olhos do homem é muito negativa, aleluia. Diante de um rei. Se coloque diante de um rei nessa noite, feche seus olhos, se coloca no lugar de Natan, você chegando diante de um rei falando: você é um pecador. Este homem é você, aleluia. Você tinha muitas mulheres,
você tinha muito dinheiro, você tem muitas riquezas, você poderia ter a mulher que você quisesse, você tem muitas mulheres, e mesmo assim você pega uma mulher que não é sua. Mesmo assim você vai na casa de um homem, aleluia, que faz parte do seu exército, você pega uma mulher que não é sua, aleluia. Você desobedece a Deus e você vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Você imagina uma palavra tão impactante, aleluia. Você imagina você se colocando diante desse homem, aleluia. Ele obedeceu à voz de Deus. O profeta obedeceu à voz de Deus. Eu não sei o teu chamado, eu não sei o que Deus tem falado para você, eu não sei o que Deus tem ordenado para você, mas nessa noite, seja obediente diante do Senhor. Seja obediente do Senhor, seja obediente diante do Senhor, aleluia, no seu ministério, seja obediente diante do Senhor no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua casa, independente do que o Senhor tem falado para você nessa noite, seja obediente, aleluia. Porque a obediência, além de aproximar você de Deus, a obediência vai aproximar outras pessoas de Deus, aleluia. O resultado de tudo isso, aleluia, foi o profeta sendo usado por Deus, aleluia. E eu tinha até anotado os 3 atributos iniciais que eu vi, aleluia, do profeta Natan. Que o primeiro, obediência, glória a Deus. O segundo, coragem. E o terceiro, objetivo. A palavra nos mostra, lá a partir do versículo 1 até o 15, no capítulo 12 de 2 Samuel, o quanto ele é objetivo, o quanto ele não rodeia, o quanto ele é direto, o quanto ele vai cumprir aquilo que o Senhor havia ordenado para que ele fizesse, o quanto ele foi obediente, o quanto ele foi corajoso, aleluia. Nós vimos, em outras palavras, o quanto Deus falou para fazer, para pregar, para ministrar, e o quanto homens correram da vontade do Senhor. E o quanto esse homem fez totalmente ao contrário, aleluia. A palavra diz que ele é objetivo. Ele já chega diante do rei, aleluia. Ele começa a falar por parábola. Ele quer mostrar para o rei o tamanho do erro, o tamanho da iniquidade que ele havia feito. E ele consegue passar isso. Tanto é que o livro, aleluia, de Salmos, capítulo 51, a partir do verso 1, vai demonstrar em palavras o quanto Davi se arrepende diante do Senhor por toda a iniquidade que ele havia feito, aleluia, aleluia. Depois leiam todo o capítulo 51, vão lá e leiam também 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1 ao 15, vocês vão ver o quanto que um homem, uma mulher usada por Deus, para entregar aquilo que o Senhor tem ordenado, pode mudar uma casa, mudar um reino, mudar uma vida, mudar uma história, glória a Deus, aleluia. Esse profeta foi usado nessa situação e foi usado em outras situações políticas dentro do reino. Quando o rei Davi, ele queria construir um templo para o Senhor, porque falando, o meu Deus ainda está morando em tenda, eu tenho que construir um templo para colocar o meu rei. A princípio, o profeta conversando com o rei, ele acha uma boa ideia, ele acha aquilo bacana, mas quando ele, à noite, quando ele vai para sua casa, ele ouve a voz do Senhor. Quando o Senhor fala com ele, não é para fazer isso, aleluia. Quem vai construir um templo para mim vai ser o filho dele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como existe homens e mulheres que se colocam diante do Senhor, aleluia. E depois ele utiliza aquilo que Deus ordenou a ele mais uma vez, ele fala, não é para você fazer. Escute o que Deus tem falado para você, independente do teor da mensagem. Se você tem achado que é uma palavra muito dura, aleluia, se coloque no lugar desse homem nessa noite, aleluia. Esse homem falou uma palavra para um rei, aleluia, enquanto outros reinados receberam uma palavra tão dura e profetas foram presos. Esse homem, com certeza, ele não estava se importando se ele seria preso. Ele só queria obedecer, aleluia. Ele queria obedecer. E o quanto ele obedecendo fez outra pessoa obedecer, porque esse homem, ouvindo a palavra do Senhor, ele se arrependeu. O quanto o arrependimento nos aproxima de Deus. Quando eu estava falando que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a obediência dele era todas as vezes que ele se rendia ao Senhor em arrependimento.
o quanto nós precisamos nos arrepender diariamente, aleluia. O quanto nós precisamos ser mais gratos, o quanto nós precisamos nos colocar diante do Senhor, demonstrando para Deus o quanto nós temos feito de errado, aleluia, em ações, em palavras, com pensamentos. Às vezes erro com a minha esposa, às vezes erramos com os nossos filhos, às vezes erramos com os nossos colegas de trabalho, erramos com os nossos irmãos dentro da igreja, às vezes falamos uma palavra negativa para pessoas que estão ao nosso lado e precisavam tanto de Jesus te ama. Eu estou orando a favor da sua vida, eu estou orando a favor da sua casa. Se levanta, para de pecar, se levanta, faça aquilo. Se você não está aguentando, eu oro a favor da sua vida, mas não continue dessa maneira, aleluia. Se Deus tem falado para você se levantar e apontar pecado de alguém, falar para ela, aleluia, louvado seja Deus, que ela tem que se levantar, falando para ela, aleluia, que ela tem que fazer para o Senhor, falando para ela que ela não pode mais voltar para o passado, que ela não tem que ficar prostrada, aleluia. Você tem falado no seu coração, aleluia, é só palavra dura, é só palavra difícil, é só palavra cheia, aleluia, de autoridade, aleluia, que aos meus olhos é excessiva. Eu vou falar para você, Deus te levantou, Deus te trouxe aqui, é Deus que tem te usado, é Deus que falou para você, é Deus que tem te direcionado, aleluia, independente do teor da mensagem, é Deus que faz na sua vida, é Deus que tem feito no seu ministério, Deus tem te levantado para ser usado por Deus, aleluia. A palavra do Senhor não é palavra que massageia ego, a palavra do Senhor não é só aquela que passa a mão no cabelo, passa a mão na cabeça. Quando Deus repreende, Ele repreende quem ama. Quando Deus fala se levanta, é porque não quer te ver caído. Quando Deus fala que vai curar mágoa, que vai curar dor, que vai curar toda a sujeira, vai arrancar toda a sujeira, vai limpar, é por amor, aleluia. Nós não cremos aqui nessa igreja, aleluia, no evangelho moderno, onde as pessoas só acreditam em palavra de vitória, em palavra de bênção. Nós acreditamos numa palavra de redenção, uma palavra que cura a alma, uma palavra que cura o seu espírito, aleluia, uma palavra que te conduz à salvação, aleluia. E há uma maneira de nós sermos conduzidos para a salvação, é redenção de pecado, é aproximação do Senhor, aleluia, é confessar os nossos pecados, é falar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos da presença. Sem a presença de Deus nada é válido, sem a presença de Deus tudo é em vão, aleluia. Esse homem estava cheio da presença, a presença do Senhor está aqui, aleluia. Pude contemplar através dos louvores, através das palavras, aleluia, através do testemunho, através de vidas que estão aqui, estavam testificando sobre o amor de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus continua falando. Eu não concordo com aquele irmão que eu disse para vocês, que eu gosto tanto de ouvir, que é um doutor da lei, que o Senhor já falou e que o Senhor não tem mais nada para falar, aleluia. Nós não estamos aqui para adorar um Deus que não fala mais nada. Nós estamos aqui todas as noites de culto adorando um Deus que ouve, um Deus que enxerga, um Deus que se movimenta, um Deus que fez, o Deus que faz, o Deus que vai continuar fazendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cura, o Deus que ressuscita. Nós somos um povo que acredita em milagre. Se você acredita em milagre, começa a glorificar, aleluia, 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 aleluia. Exalta o nome santo do Senhor, porque Deus vai fortalecer nessa noite o seu ministério. Deus vai direcionar você ministerialmente, aleluia, aleluia. Essa dor que você carrega, achando que as palavras são duras demais, aleluia, saiba que Deus te levantou como profeta, Deus te levantou como voz do Senhor, aleluia. Deus continua falando. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, através da palavra, aleluia, através de profetas aqui dentro, aleluia. Eu fui libertado de vício, através de profetas aqui dentro, aleluia. Meu casamento foi restaurado, através de profeta dentro dessa casa de oração, a minha vida tem tido um novo rumo, aleluia. Então não adianta falar para mim que Deus ainda não fala, porque Deus continua falando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua restaurando. Nós cremos naquele que morreu na cruz do Calvário. Esse que morreu na cruz do Calvário está aqui, aleluia. A palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor não é mentirosa. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos no Deus que fez, o Deus que faz, o Deus que vai continuar fazendo. Esse Deus te levantou com autoridade, aleluia. Glória a Deus. O que as pessoas veem como arrogância, aleluia. Algumas pessoas aqui poderiam estar do lado do rei, porque a palavra do Senhor deixa claro que isso daqui era uma audiência pública, aleluia. Natan não estava falando em particular com o rei. Natan não estava numa sala
fechada somente ele e o rei. Aleluia. Mesmo porque um rei não fica sozinho. Aleluia. Ainda mais numa audiência dessa, como essa. É uma audiência pública. Ele devia ter soldados perto dele, ele devia ter várias pessoas perto dele. Aleluia. E mesmo assim esse homem não temeu. Aleluia. Não tema e não tema. Seja obediente. Faça aquilo que Deus tem te ordenado. Faça aquilo que Deus falou para que você faça. Porque através, aleluia, dessa profecia, através da obediência, através, aleluia, do que Deus ordenara para que ele fizesse, aleluia, esse homem, caiu uma escama que estava fechando os olhos dele. É igual eu estou falando para vocês. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos sentados no banco da igreja, estamos sentados na cadeira, aleluia, e esquecemos dos pecados, dos nossos pecados. Esquecemos, aleluia, o quanto ofendemos às vezes a nossa esposa, o quanto nós ofendemos os nossos filhos, o quanto nós pecamos em não trazer pessoas para a casa do Senhor, o quanto queremos somente abraçar a vitória para a gente e não quer mostrar para o nosso irmão o quanto Jesus libertou a nossa vida, o quanto Jesus tem feito na nossa vida, na nossa casa, aleluia. Não temos ministrado, não temos feito a vontade do Senhor, temos sido covarde, aleluia, não estamos sendo obedientes, não estamos fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Quando eu estava dizendo para vocês o quanto é difícil fazer aquilo que o Senhor ordena, eu passei diante do meu supervisor, aleluia, uma vez, não falei. Eu passei a segunda vez, também não falei. Quando eu fui a terceira vez, eu cheguei do lado dele e falei: olha, eu tive um sonho com o Senhor essa noite. Não foi um sonho muito legal. Eu sonhei que o Senhor estava passando mal do meu lado e o Senhor infartava, aleluia. O Senhor estava muito fadigado, o Senhor tentava puxar a respiração e não conseguia. O Senhor não conseguia respirar. E aquele homem ficou me ouvindo, aleluia. Ele ficou me ouvindo, ele não me interrompeu. Seja obediente, faça aquilo que o Senhor tem te ordenado. Depois que eu terminei de falar para ele, eu falei para ele: o Senhor já trabalhou tanto na sua vida. O Senhor já trabalhou tanto na sua vida. Tira um pouquinho o pé do acelerador. Cuida mais de você. Cuida mais da sua saúde. Não se preocupe com os problemas das outras pessoas, porque você já resolveu o problema de pessoas a sua vida toda. Deixa que essas pessoas resolvam os seus próprios problemas. Aleluia. Não resolva o problema deles. Cuide de você, cuide da sua saúde. E ele ficou me escutando, ele não me interrompeu, e depois ele falou assim: eu estou assim mesmo. Eu estava assim mesmo. E dessa mesma maneira o Senhor também já me ordenou, através de sonho, que eu falasse com o meu chefe. Com o chefe é pior do que com o supervisor ainda. Então, como chegar? Eu não fui como esse homem, direto, objetivo. A gente vai achando situações, a gente vai achando meios. Como diz o ditado popular, a gente vai achando brecha. Mas esse homem foi bem objetivo. Aleluia. Eu quero ser objetivo com esse homem. Eu quero ser obediente como esse homem. Eu quero ter coragem como esse homem. Aleluia. Para que eu seja mais direto, para que eu fale o que o Senhor tem ordenado. Porque através daquilo que Deus tem ordenado, para que você fale, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, casamentos serão restituídos, vidas serão restituídas. Tudo aquilo, aleluia, através da sua voz, através da sua boca. Seja através da palavra, seja através da adoração, seja como o Senhor tem ordenado a você. Obedeça a voz de Deus, obedeça a voz do Senhor. O quanto precisamos ser obedientes para nos aproximar do Senhor. Através dessa palavra, esse homem viu o tamanho do pecado, aleluia, que ele já sabia que ele tinha feito, mas tinha caído no esquecimento. Deus ainda usa pessoas, Deus ainda usa homens e mulheres, aleluia, nessa terra. Você está aqui porque ouviu uma palavra usada, aleluia, que alguma pessoa usada por Deus falou para você. Então creia em tudo que saia do altar, creia em tudo aquilo que tem ordenado para você, creia nas palavras do Senhor e obedeça, amém? Pessoas aqui têm chamados para adoração, obedeça. Pessoas aqui têm chamado para o louvor, obedeça. Tem chamado, aleluia, para ministração, obedeça. Pessoas têm diversos tipos de chamado, obedeça. Faça o que Deus tem te ordenado, aleluia. Porque só assim você terá uma vida vitoriosa. Só assim as bênçãos entrarão na sua casa. Só assim você se aproximará de Deus. A maneira de se aproximar de Deus é obediência.
A maneira de entristecer a Deus e de distanciar a Deus é a desobediência. O pecado começou com a desobediência. Todos os pontos de desobediência na palavra do Senhor distanciaram o homem de Deus. Deus nunca quis ficar distante do homem. O homem distanciou a Deus por conta da desobediência. Que nessa noite nós nos aproximamos de Deus. Que nessa noite nós venhamos nos colocar diante do Senhor, admitindo os nossos erros, admitindo o quanto nós precisamos dele, o quanto a nossa casa precisa dele, o quanto nós precisamos dele no nosso ministério, o quanto nós precisamos dele na nossa vida conjugal, na nossa vida com os nossos filhos, o quanto nós precisamos dele no nosso trabalho, o quanto nós precisamos ser obedientes para que nós sentimos a palavra do Senhor, sentimos a presença do Espírito, para que nós sejamos conduzidos através do Espírito Santo. O Senhor só quer obediência. É isso que o Senhor quer de nós, amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vou estar fazendo a oração, logo em seguida está passando para o pastor. Sou muito grato a Deus pelas pessoas que vieram. Glória a Deus, amém. O pastor já está falando para depois da oração a gente já finalizar. Glória a Deus. Não olhe pela quantidade que está aqui na igreja nessa noite. Nós vamos sair daqui abençoados e vitoriosos em nome do Senhor Jesus, porque nessa noite nós nos colocamos diante de um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, aleluia. Já contei aqui o breve testemunho que eu fui numa igreja convidado, acredito que o ano passado, e quando eu cheguei lá tinha bem pouquinha gente de um lado só da igreja, o restante todo vazio. E o quanto eu senti a presença de Deus naquele culto, porque a partir daquele momento eu vi que Deus não trabalha em quantidade, Deus trabalha na qualidade de adoração, amém? Glória a Deus, aleluia. É bom a gente ver a igreja cheia, é bom e nós queremos, mas não é o primordial para Deus. Deus quer o coração sincero. Então quando tiver 4 ou 5 pessoas estiverem aqui adorando a Deus, nós estaremos buscando a presença do Senhor da mesma maneira, porque estão diante de um Deus vivo, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor em agradecimento por essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, meu Pai, pela palavra, pela oportunidade de estar na sua casa, meu Pai. Meu Deus, desde o início do culto o Senhor tem falado sobre obediência, como nós precisamos ser obedientes, meu Deus. Quantas das vezes já falei diante da igreja, meu Pai, o quanto eu pedi perdão para o Senhor num dia, no outro dia retornava a fazer o mesmo pecado, aleluia. O quanto nós nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, e às vezes esse perdão sai da boca para fora, aleluia. Esse perdão, aleluia, que nós falamos, aleluia, não está doendo dentro do nosso coração, não está gerando tristeza, não gerou arrependimento, aleluia. Que nós venhamos nos aproximar do Senhor através de obediência nessa noite, que nós venhamos, meu Pai, nos arrepender, que o nosso coração, aleluia, fique machucado, aleluia, fique triste, aleluia, quando nós magoamos, quando nós entristecemos o Seu Espírito Santo. Meu Deus, nós queremos uma igreja, aleluia, que se aproxime do Senhor, aleluia. Uma igreja curada espiritualmente. Então nessa noite eu oro a favor dessas vidas que aqui estão, meu Pai, que elas sejam curadas espiritualmente, meu Pai. Que toda essa dor que ela vem carregado, essa mágoa que ela tem carregado, esse sofrimento que ela tem carregado, meu Pai, seja arrancado nessa noite, aleluia. Meu Deus, assim como eu estava falando, o Senhor ainda usa homens, o Senhor ainda fala, Senhor amado. Então através dessa palavra nessa noite, venha aquecer o coração daquele que está triste. Que os pecados dessa noite, meu Pai, sejam limpados, meu Pai. Sejam arrancados os pecados, meu Pai. Dá uma veste nova, aleluia, para a igreja. Dá uma veste nova para nós, aleluia. Nos levanta. Se porventura estiver prostrado, caído, já não sente mais a sua presença, que nessa noite seja noite de aproximação, seja noite de obediência, seja noite de obedecer, seja noite de ouvir e de se aproximar do Senhor, aleluia. Abençoa a vida dela, abençoa a vida dele, Senhor amado. Justifica ela, justifica ele, aleluia. Ele tem servido ao Senhor, ele tem buscado ao Senhor, tem falado aquilo que o Senhor tem mandado, tem falado aquilo que o Senhor tem ordenado, aleluia. Então justifica, meu Pai, a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos por mais uma semana, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agradeço ao Senhor por cada vida que está aqui. Peço, meu Pai, a favor de cada vida que não está aqui. Visita lá, abençoa, renova, fortifica aqui no próximo culto. As vidas que não estiveram aqui nessa noite, meu Pai, compareçam para receber a bênção e a vitória e ouvir a sua voz. Que eles ouçam a sua voz e sejam obedientes.
Que a partir de hoje, meu Pai, nós venhamos ouvir mais o Senhor, meu Pai, a vontade do Senhor, a vontade do Seu Espírito Santo, meu Pai, a vontade da Sua palavra, e que nós não venhamos ser conduzidos pelas nossas vontades, aleluia, pelos nossos desejos, mas que nós venhamos, meu Pai, viver os sonhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?